O Papa Leão XIV tem chamado muita atenção com suas homilias, pregações, com um cunho totalmente cristocêntrico, o que não era de se espantar, visto que o Sumo Pontífice comunica a mensagem do Cristo. Mas, obviamente, começam algumas comparações com as mensagens do Papa Francisco, que Deus o tenha, que eram muitas vezes voltadas para um cunho totalmente social. No entanto, o tema que nós vamos ver aqui, o Papa Leão XIV tratando nesse vídeo, é um cunho social e ele chama a atenção por conseguir trazer uma nova linguagem, isso relacionada às homilias do Papa Francisco, se comparadas com as mesmas. Então, nós vamos fazer aqui um breve comentário no vídeo de hoje. O vídeo de hoje está muito interessante. Esse Papa Leão XIV está dando o que falar, não é mesmo? Fica comigo e vamos entender do que se trata o vídeo de hoje. Amor à Imaculada, sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Deixe um comentário no decorrer do vídeo, a sua opinião é muito importante. Estamos em campanha, ajude o nosso canal com qualquer valor, para que nós possamos prosseguir aqui o nosso apostolado de gravar de segunda a sexta, gerando conteúdos para você sobre catolicismo, tá bom? Vamos lá. Eu quero trazer esta questão aqui para uma reflexão. Muitas pessoas já estão fazendo comparações da forma com que o Papa Leão XIV prega, ensina, e fazendo comparação, obviamente, com as homilias, com os textos, com os ensinamentos do Papa Francisco, que Deus o tenha. Sabemos que é muito perigoso essa comparação. Querendo ou não, cada Papa tem a sua identidade. Mas identidade é essa que se encontra, que está em consonância com as dos demais papas, sucessores e predecessores, obviamente, de cada papa. Essa mensagem se conecta sendo uma mensagem cristocêntrica. Obviamente, nas mensagens de um e outro, nós vamos ver, querendo ou não, algumas vertentes. E está ficando muito claro que a vertente do Papa Leão XIV é uma mensagem verdadeiramente mais cristocêntrica, tá? Mas não confundamos aqui o fato de que as mensagens do Papa Leão XIV estão assim num cunho mais espiritual, podemos dizer assim, que as mensagens do Papa Francisco devem ser ignoradas, já que agora as mensagens vão agradar aí, sobretudo, aqueles que gostam de uma mensagem mais espiritual. Isso é muito bom, gente. É inegável que quando nós temos acesso aí às homilias do Papa Leão XIV, os nossos olhos se enchem, os nossos corações também. O importante é saber que o Evangelho de Jesus está sendo pregado e eu queria aqui partilhar com vocês um texto, em ocasião, na verdade, uma fala do Papa Leão XIV em ocasião do Dia Mundial dos Pobres, no último mês de junho. E, verdadeiramente, vamos analisar aqui o texto do Papa Leão XIV, na verdade, um texto que expressa a sua fala. Olha, segundo Leão XIV, o pobre pode tornar-se testemunha de uma esperança forte e confiável, precisamente porque professada numa condição de vida precária, feita de privações, fragilidade e marginalização. Ele não conta com as seguranças do poder e do ter. Pelo contrário, sofre-as e muitas vezes é vítima delas. A sua esperança só pode repousar noutro lugar, reconhecendo que Deus é a nossa primeira e única esperança. Também nós fazemos a passagem entre as esperanças que passam e a esperança que permanece. Bonito isso, né, minha gente? As riquezas são relativizadas perante o desejo de ter Deus como companheiro de caminho, porque se descobre o verdadeiro tesouro de que realmente precisamos. Muito forte. A pobreza mais grave
é não conhecer a Deus, recorda o Papa. Embora importantes todos os bens desta terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. Meu Deus do céu, muito forte isso aqui, porque vocês vão se recordar que as mensagens do Papa Francisco, vez ou outra também tinham essa linguagem, mas a linguagem era mais assim: o pobre precisa do nosso apoio, vamos fazer a nossa parte. Isso também é evangélico, isso também é bíblico. Filipenses 2,4, cada qual não busca os seus interesses, mas os do próximo. Então o Papa Francisco pregava também em consonância com o evangelho. Só que a linguagem, vocês notam aqui, que é uma linguagem mais espiritualizada, mais voltada para o sagrado, para o eterno, de uma forma mais explícita, podemos dizer assim, na mensagem do Papa Leão XIV. Essa frase é muito forte. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus. Olha que bonito isso. Então ele coloca aqui a realidade das provações humanas, que nós somos provados, que nós temos dificuldades, que nós devemos vencer essas dificuldades, né? E é interessante que eu separei aqui um roteiro básico para lembrarmos de alguns textos da igreja. Por exemplo, o Concílio Vaticano na Gaudium et Spes. Vamos ver o texto. Deus destinou a terra e tudo o que nela existe para o uso de todos os homens e povos, de forma que os bens criados devem chegar em justa medida a todos sob a égide da justiça e com a companhia da caridade. Vejam que, se nós lemos de forma superficial aqui, vamos dizer, nossa, então a mensagem do Papa Francisco era bem mais alinhada do que a do Papa Leão XIV. Só que isso é um equívoco. Ambas as falas, ambas as formas de apregoar estão corretas. No entanto, nós notamos uma diferença, visto que o Papa Leão XIV ele tem um viés mais espiritual. Mas onde no magistério da igreja tem um viés espiritual falando de pobreza? Bom, vamos agora, por exemplo, a Solicitudo Rei Socialis, de São João Paulo II, e vamos ver aqui uma mensagem mais alinhada a que o Leão XIV tem nos dado. A opção ou amor preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica daquele que, sendo rico, se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza. Então notem que o magistério da igreja também comunica das duas formas. Talvez uma linguagem mais social em alguns momentos e uma linguagem mais espiritual em outros momentos. Eu queria ler também aqui o Catecismo da Igreja Católica para ver verdadeiramente a visão que a igreja tem do pobre e como podemos auxiliá-los no dilema de suas necessidades cotidianas, não apenas materiais, mas também espirituais. A igreja, desde a sua origem e apesar das falhas de muitos dos seus membros, não cessou de trabalhar para aliviar as misérias materiais dos homens, curar as numerosas chagas que provêm do pecado. Ela fez isso por meio de inúmeras obras de beneficência que sempre e em toda parte continuam indispensáveis. Então notem que a igreja sempre teve esta visão voltada para o pobre e sempre no âmbito social, mas também espiritual. E o que nos parece é que na pregação do Papa Leão XIV nós encontramos ambas, né? E na do Papa Francisco talvez era mais fácil ver esta ótica social, o que, como já dito nesse vídeo, não diminui em nada, né, as mensagens que nos deixou o Papa Francisco. Por exemplo, uma fala do próprio Papa Francisco na Evangelii Gaudium que eu queria ler com vocês. Cada cristão e cada comunidade são chamados a serem instrumentos de Deus para a libertação e promoção dos pobres, para que possam se integrar plenamente na sociedade. Então notem, tá vendo? Uma linguagem um pouco mais social, mas que também traz, de certo modo, a sua espiritualidade. E agora eu quero ler para vocês Caritate in Veritate de Bento XVI, o Papa Bento XVI, que Deus o tenha também. Vamos ouvir. A Igreja não tem soluções técnicas para oferecer e não pretende de modo algum intrometer-se na política dos Estados, mas tem uma missão de verdade a cumprir em todo tempo e circunstância, em favor de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade e da sua vocação.
o desenvolvimento humano integral é, antes de tudo, uma vocação. Então notem que o Papa Emérito Bento XVI, que era conhecido também por sua profundidade teológica, também em alguns momentos tem mensagens de cunho mais social. E não se assustem, o Papa Leão XIV em algum momento também trará esse tipo de mensagem. Então qual é o intuito desse vídeo aqui? Não façamos apenas comparações e entendamos de uma vez por todas que a igreja tem a sua forma de comunicar. Ora, será na ótica social, em outros momentos, numa ótica mais espiritual. E essas, fundidas em si, dão a plenitude, né? Mostram, na verdade, a plenitude que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo tem. Porque ele queria saciar as almas dos homens, mas também os seus corpos, a sua fome, por que não dizer assim? Jesus sempre mostrou a sua preferência pelos pobres. E essa linguagem aqui, preferência pelos pobres, causa ranço em muitos falsos tradicionalistas, dizendo, olha, isso aí é uma linguagem da teologia da libertação, por exemplo. Já disseram algumas vezes que o diácono é da teologia da libertação. Bom, eu acho que vocês estão estudando pouco e tendo uma percepção muito equivocada do que verdadeiramente apregoamos aqui no nosso canal. Mas enfim, é uma reflexão muito interessante que eu trago aqui hoje, mensagens belíssimas, né, do Papa Leão XIV, com uma ótica voltada assim para aspectos da tradição, que talvez nós não tínhamos de forma tão latente no Papa Francisco. Isso alegra muito o nosso coração, porque sabemos que há uma riqueza muito grande na tradição da igreja. Portanto, o último pedido nesse vídeo, reze pelo Papa Leão XIV, pelas perseguições que ele já sofre. Rezemos para que ele continue com esse cajado firme, né, de guiar o povo de Deus, assim como é incumbido a todos os sumos pontífices. Que o Espírito Santo esteja sobre ele, rezemos por ele sempre. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique agora. Curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, deixa um comentário aqui, tá bom? De como você tem entendido aí os nossos conteúdos, como tem ajudado você. Copia o link, já copia o link aí, manda lá no grupo da paróquia, nos grupos católicos de WhatsApp que você participa, tá bom? Isso é muito importante para que possamos juntos evangelizar. Então vou pedir a bênção de Deus para você. Benedictio Deo Onipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Conte comigo, estou orando por você. Pega eles, Nossa Senhora.